ele começa a se esbarrar sempre nesse cara aqui e não vai nunca conseguir atingir. Perfil de solo, que é aquilo que eu falei. Se ele não faz agora uma associação com a natureza, ele chega aqui, ele pode, digamos assim, ele pode até começar a cair, que é o que a gente vê. Mancha de nematóide, enfim. E o cara que usa microbiologia de solo, tá onde aqui? Tá aqui. Esse verde. Esse cara, ele tenta utilizar essa tecnologia que nós colocamos, que é, assim, eu não sei se alguém aqui participou ano passado, eu acho que do Andreotti, eu acho que não, né? Sim, a Lariane. Vocês dois, né? Agora você também. Então, se você lembrar lá, ele colocava as variáveis. Olha, quimicamente, a variável química e física do solo, está todo mundo mexendo. Biológico, quase ninguém investe. Então, na verdade, o que você tem que... Aqui eu estou trabalhando com o que eu vou aumentar disso que vai me dar mais. Basicamente, para resumir, o que a microbiologia de solo vai fazer? Ele vai deixar a agricultura menos passiva dessas variáveis. Ou seja, suavizar a curva. Vai suavizar isso daqui. E eu vou deslocar daqui para cá. O que nós identificamos, porém? Quando o cara está perto da mínima e o cara faz algo de microbiologia de solo, olha aqui. Aqui ele tem um ganho alto. Coloquei chutando aí 15 sacos. Tá? Ou seja, ele não está fazendo nada, né? O cara não está fazendo nada e aqui, olha, atenção, produtividade mínima. A produtividade, eu não coloquei aqui, mas a produtividade, digamos aqui, que dá retorno, tá aqui, ó. Daqui para baixo é quase que prejuízo. Eu falo até aqui, ó. 45 sacos. Certo? Tá quase no prejuízo aqui, ó. Então, porém, eu consigo altos ganhos. Uma soja de 30 sacos para eu colocar 10 sacos. Fácil, né? Uma soja de 70 sacos para eu colocar 10. Certo? Então, o que ocorre? Esse cliente aqui que a gente aplica o biológico e você consegue ver assim, ó, é o cliente que dificilmente vocês vão aqui conversar, eu vou lá nesse cliente aqui. O Matana vai falar bem assim, não, pelo amor de Deus, esse cara não é doido, não vai pagar conta. Eu nem vou. Eu visitei um cliente, nós visitamos um cliente tem 2 dias, sexta, sábado. Visitamos um cliente que compra Fertipeixe há 3 anos. E ele até falou bem assim, brincando, falou bem assim, vendi a grade. Vendi a grade. Desde 2012 no Gradeiro. No Gradeiro, falou, tá com esse trem aí, vendi a grade. Mas ele tá aqui. Ele não tá lá. Eu não consigo pôr 15 sacos. Tá? Não vai conseguir, pô. O cara tá numa produtividade. Digamos assim, ele dali em diante ele tem que continuar investindo, não é? Perfil, não sei o que, aveia, uma nova tecnologia aí e tal, para conseguir ganhos mínimos, porque ele já está ali. Agora um cara que, se eu visito um cara que produz 30 sacos, beleza, ele vai falar, ó, Fertipeixe aqui, meu Deus do céu, deu 10 sacos de diferença. Aí você vai, tá, mas quanto de soja? 30 passou para 40, vocês vão falar o quê? Certo? Então nós temos que tomar cuidado. E boa parte dos nossos clientes hoje estão daqui para cá. Quase ninguém posiciona Fertipeixe daqui para cá. Tá? Aqui eu coloquei, não sei se vocês entendem, aqui eu estou colocando números aleatórios, tá? Essa curva depende de várias coisas, mas eu estou colocando números aqui para... Então aqui eu tenho um máximo de 3 sacos por hectare, o normal é 1.1, 1.2, 1... Entendeu? Teve ano que deu nematóide pra caramba, mosca branca torrou tudo, não sei o que, vai dar 3 sacos. Certo? E tem ano que quase não dá nada, não sei o que, dá 1.1 saco. Beleza? Então, por que a gente chega nesses números? Para falar bem assim, olha, se eu posicionar, por exemplo, aqui nesse cara, uma quantidade... que geralmente ocorre, que eu vou precisar de mais produto, por quê? Geralmente esse cara aqui, ele já não tem uma boa cobertura, ele tá com manejo, então naturalmente eu vou precisar de jogar mais produto com ele. E esse cara aqui, eu tenho que tomar cuidado no posicionamento,
que geralmente ele já usa outros produtos, tá? Geralmente eu vou falar de condicionador de solo, ele fala, eu uso esse. Adubo verde, ele vai falar, não, eu faço aveia, eu faço crotalária, eu faço, certo? Esse cara, por quê? Por isso que ele já está com essa produtividade, tá? Então, a gente tem que ter esses posicionamentos. Além disso, um dos posicionamentos nossos que nós estamos focando é, como já comentamos, do aminoácido. E falando em termos científicos, o aminoácido eu tenho, o que a gente fala, nós conseguimos, vulgarmente falando, ter dois tipos de agrônomo que vai falar de aminoácido. Um que fala que não funciona via produtividade, vai falar, cara, aminoácido não gera mais produtividade. E vai ter outros que falam que gera. Porém, ambos falam que quando você atinge aminoácido via foliar, mesmo doses mínimas, a planta reconhece aquilo. Ela transloca dentro da planta. Beleza? Todos eles reconhecem isso. Olha, você coloca uma planta lá, não sei como que eles fazem, eu aplico aminoácido via folha, em milissegundos a planta sequestra aquilo, joga para a raiz, joga para outro canto, parte de fisiologia, não sei. Um fala, beleza, ela jogou para a raiz, mas isso não dá nada. Outro fala, não, isso é ótimo. Porém, ambos falam que ela capta isso. Então, não é que ela fique inerte, não é? Certo? Apliquei algum produto lá, ela ficou inerte aquilo. Tá, nisso, outra coisa que é comum, depois se vocês quiserem eu mostro o material, é a respeito dessa... Esse é um material que eu peguei da Exalc, aminoácidos e agricultura, se eu não me engano. Eu tenho ele até aberto aí, se vocês... ele fala justamente isso que eu falei, essa parte de acelerar. E ele exemplifica e fala bem assim, olha, nós temos esse trabalho de 2014, essa reunião que foi feita na Exalc. Nós temos aqui um resultado fenomenal de aminoácido trabalhando junto com o agroquímico, que é com esse fungicida Score, isso daqui em maçã. Eles fizeram. Aqui eu não apliquei o fungicida, isso é uma sarna, tive 85% de incidência. Coloquei o Score, esse fungicida foi 25% de incidência só, ou seja, E aqui eu misturei 1 ml por litro de AminoPlus mais Score. Eu ganhei quase que 15%. Beleza? Então aqui eu tenho na academia, uma demonstração de que eu misturando o aminoácido, mesmo uma dose baixa por hectare, no caso baixa por litro, mas esse fungicida aqui, provavelmente, quando a planta capta, provavelmente entra no sistema ou imunológico dela, ou ela utiliza nisso. Às vezes essa diferença aqui é apenas que ela reconheceu rápido, certo? E olhando a respeito de... Bora, Madame. E aí, tio, beleza? Beleza? Aí, falando a respeito disso, nós, através até que o Sebastião já falou a respeito de aminoácidos na agricultura, nós fizemos alguns... Até esse trabalho coloca produtos no mercado, isso em 2014. São todos esses produtos aqui. Quando eu faço uma análise de produtos de aminoácido, eu tenho duas bases aí. Algas, tá? E os sintéticos, que geralmente são de soja. Beleza? Em média, os caras trabalham com 6% de aminoácido. Em média, os produtos têm isso daí. Tem uns que tem alto teor, porém você tem que diluir em água. Tem 80% e se dilui em 100 litros, tá? Para aplicação. O nosso produto, aí quando você faz uma análise mais crítica, o nosso produto é um aminoácido de carne, e dessa carne é a melhor delas, a peixe, tá? E eu tenho, em média aí, no Fertipeixe 10% de aminoácido, e no Amino 30 eu tenho 12% de aminoácido de peixe, tá? Então é uma base melhor o aminoácido isso não tenho nem como te dizer,
Eu acho que não tem nem como falar, será que é melhor um aminoácido? Será que é melhor eu comer 1 kg de carne ou 1 kg de soja para eu converter em proteína? É lógico que é carne, certo? Senão ficam 15 dias aí. Tem alguém aqui que é vegetariano? Fiquem 15 dias como vegetariano e tenta ver o que ocorre, tá? Enfim, então, e basicamente esses produtos de aminoácidos, tá, são, por regra, aplicados V2 até R5, nem colocamos, certo? V2 a R5. Depois a gente vai comentar um pouquinho de São Paulo, que eles aplicam pré e pós-florada. Eu não coloquei o desenho aqui, aminoácido inclusive o fert-peixe, é entrada em laranja, por exemplo, tá? E basicamente eu não tem quase que histórico de aminoácido que seja menos que 300 ml e que seja mais que 1 litro por hectare. Geralmente é nessa brincadeira aí, de 300 a 1 litro. Então, na parte de aminoácido, foi basicamente o que a gente teve como dose. Eu peguei os produtos que eu tenho na área, vi a análise deles, a nossa análise é melhor do que a deles, verifiquei o posicionamento deles e falei, cara, vou posicionar o meu de acordo com o que eles já posicionam deles, eu já tenho mais conhecimento no mercado, tá? Então, nessa história aqui ficaria teoricamente o amino 30 via foliar, entre tudo que V2 e V4, eu quero posicionar pré e pós-florada na soja, aqui, desculpa, voltando a destacar, esse treinamento de soja, vamos ter um para algodão, vamos ter um para milho, certo? Sim, mudando os posicionamentos, já trabalhando já essa questão de dose. E o fert-peixe ficaria para os posicionamentos que nós já tínhamos e comentando um pouco tivemos alguns resultados em tratamento de semente, porém muito delicado. Tratamento de semente. Primeiro que é muito baixinho a quantidade de fert-peixe, nós não temos um produto direcionado para tratamento de semente. Para se ter uma ideia, mais ou menos 120 ml por hectare, então, enfim, vocês, dependendo, o representante já trabalha com uma gama de produtos de tratamento de semente, vocês vão ver que vai estar mas o posicionamento a gente quase não foca, tá? Antes do plantio e suco de plantio. O fert-peixe, V2 e V4, o amino 30. Acho que é nem glifosato aí. Oi? Nem glifosato, vai misturar ou não? Esse é o X da questão. Sempre a gente pede, que aí vai ser depois de um bate-papo que nós temos, a brincadeira é o seguinte, quando você mistura o fert-peixe parece que potencializa as duas coisas. Infelizmente, eu até brinco, falo. Os caras misturam com alga, faço alga, fert-peixe mais alga, tirando metade das doses. Dá mais resultado. Ganho dos dois. Aí vai Balvério, metarrizo, fert-peixe, tira as doses do meio dos dois. Ganha de novo aqui. Entendeu? Então, incomoda nesse quesito. Sempre que a gente mistura esse diabo, ele ganha da minha parcela. Tá? Então, sempre. Enfim, então, para trabalhar com associação é o ideal. Tá? Mas a gente vai comentar. O nosso produto não tem compatibilidade física e química, tá? Física em alguns produtos, no caso, porém, se a dose for menor, for baixa, como nós vamos ver, que nós quase não vamos trabalhar com 10 litros antes do plantio, que é a pior situação que vocês vão ver, e eu entrar uma pancada aqui, ou que nem nós tivemos aqui, entrar 10 litros ou 5, isso na soja. Não é? E até esse comentário, nós encontramos o pessoal da Micron comentou a respeito do fert-peixe com relação a baixa dose de água, 20 litros por hectare, vazão baixíssima no suco de plantio. Os caras estão, os produtores estão ficando doidos, não tem como. 20 litros de água é porrada, certo? Enfim, nisso temos então microbiologia de solo, fert-peixe, aminoácido, amino 30. Uma questão de... poderia ser um fert-peixe prêmio alguma coisa? Nós decidimos deixar um amino, para o cara entender que é aminoácido.
Porque senão tem que explicar, cara, peixe é o quê? A peixe é carne. Tá. Carne é o quê? Aí o cara tem que ou ser curioso ou... Não, carne é... Qual é a matéria-prima da carne? Ou seja, a carne é constituída do quê? De aminoácidos. Então, se peixe é carne e carne é aminoácido, isso daqui é aminoácido. Certo? Não é o inverso. Vamos lá. Em termos de microbiologia de solo direcionado via solo, fértil peixe normal, eu tenho toda a parte de micro, toda a parte que alto teor de matéria orgânica, tenho algas, tenho bactérias e fungos. Boa parte delas são bactérias de decomposição, tá? São bactérias que no geral são boas para trabalhar com qualquer outro tipo de associação com bactérias. Em média eu tenho 12, até um pouquinho mais de carbono, tá? E eu tenho 10% de aminoácido. E o foco dele, como nós vamos ver, solo. Via foliar, eu tenho o amino 30, que é aminoácido hidrolisado de pescado. Esse é o nome. E vamos lá. Para eu fazer uma hidrólise lá da soja, da alga eu nem sei, sinceramente eu nunca vi, mas da soja é sintético. Você tem que usar enzimas, provavelmente. Esse também usa, o do peixe usa enzima, mas é uma enzima natural do peixe. Eu até brinquei esse dia com o cliente, falei bem assim, ó, você já foi, como que amolece carne? Qual o jeito que a gente amolece carne? A carne está dura, o que você faz? Um jeito que agora todo mundo já vê no YouTube, você coloca lá é o que? Abacaxi, não é? Passa abacaxi, ninguém sabe, quem já sabia lá o abacaxi? Não sabia não. Próximo churrasco só que aí tem um X da questão, se você passar o abacaxi e não assar a carne, ele fica 5, 6, 7 minutos. Faz um teste, pega a carne, passa o abacaxi e deixa ela no cantinho pra você ver, ela vai desintegrar. Comprar a múscula agora e churrasco. Dá pra... Você amolece. Essas carnes... é só ir lá no mercado, vocês vão ver que é tipo amolecedor de carne, um pó. Amaciante, né? De carne. Basicamente é uma enzima que tem o abacaxi, que tem o mamão. A nossa avó conhece provavelmente do mamão, a minha avó já conhecia. Que é a papaina, tá? Inclusive eles usam como inseticida biológico também, porque ele tem essa enzima. Se você bate ele e aplica, essa enzima cai nos insetos e ela começa a derreter eles. Isso no orgânico, tá? Então, basicamente o peixe ele tem isso naturalmente. Eu não preciso. Existem empresas fora que fazem esse hidrolisado com uma base de enzimática externa, porém eu tenho que aquecer, que vai ser o que ocorre com a carne. Como que eu bloqueio isso? Porque a partir do instante que eu joguei lá, ela começa a digerir a carne. Não é? É um processo de quebra. Ele começa a quebrar proteína e aminoácido. Como que eu faço? Tem que desidratar ela, subir acima de 41 graus e meio por 20 minutos. Aí ela bloqueia. Quando você assa a carne, automaticamente a enzima trava. Por isso que se você deixar ela no canto, você vai pegar, ela vai começar a virar uma baba. Fica até meio... passou de 5 minutos, fica uma carne ruim já. Bem estranho para comer. E nós temos no amino 30 toda essa base. No fértil peixe também temos. Porém, aqui nós temos 2% a mais. E temos mais base de carbono, 18%. Temos as partes de micro e macro. Temos a parte biológica? Claro que tem a parte biológica, tá? Como tinha o outro. Porém, aqui nós destacamos em termos de marketing toda a parte de aminoácido. Aí atenção, esses aminoácidos estão começando a entrar no mercado aí, e um que a gente destaca é esse da glicina. Glicina betaína é um aminoácido que tem um cliente nosso em São Paulo que falou, olha, esse produto de vocês tem betaína? Perguntou para o Sebastião, tem betaína esse produto de vocês? Tem. Puxa, eu vou entrar num cliente lá porque ele está
É, pra você ter uma ideia,